Quando imagens da China se tornaram de domínio público, acompanhadas de informações que dão conta de uma contaminação de pelo menos 37 milhões de pessoas em uma semana pela Covid-19, o coração da gente aqui no Brasil já bateu num outro compasso. Afinal, a gente já viu esse filme antes, né? Começou por lá e logo a gente vivia uma situação semelhante por aqui. E será que vai ter remake nas férias de 2023? A resposta é talvez. Especialistas acreditam que não teremos o mesmo número de mortos que se registrou nos primeiros 2 anos de pandemia aqui no Brasil. Isso graças à vacinação. Mas é na vacinação também que reside o nosso calcanhar de Aquiles. Eu acredito que uma pandemia como a gente teve lá no início de 2020, a gente não vai chegar a ver, porque a gente tem bastante pessoas vacinadas. Mas o que nos preocupa é que a maioria não está fazendo as doses de reforço. E isso significa menos proteção coletiva e o eventual surgimento de novas variantes mais transmissíveis e que escapem da proteção das vacinas que a gente tem disponíveis atualmente. A flexibilização das restrições, mais pontos de aglomeração e baixa cobertura vacinal são apontados pelas autoridades chinesas como a explicação para essa explosão de casos na China. Logo, sabemos o que precisa ser feito para que não tenhamos essa história repetida por aqui. Os números de casos estão aumentando bastante, principalmente porque as pessoas diminuíram os cuidados, não estão mais usando máscara, nem em ambiente aberto, nem fechado, e também diminuiu o cuidado com a higienização das mãos. Com isso, a gente vai ter uma maior disseminação do vírus, sim, e a gente está vendo isso no dia a dia, principalmente nos nossos ambientes de trabalho, onde toda semana tem 1, 2, 3 colegas que estão positivando para a Covid. O ideal seria que todas as pessoas já estivessem com doses de reforço. Por quê? O que isso significa? O que isso implica, né, na pessoa que pega a Covid? Quando tu já tem as vacinas e tem doses de reforço, tu tem uma maior quantidade de anticorpo. E isso vai fazer com que, se tu pegar a Covid, tu tenha sintomas mais leves. Tu não vai precisar internar, tu não vai precisar ir para uma UTI e nem de ventilação mecânica. Então, por isso que eu acredito que a gente não vai chegar naquele caos que foi 2020, 2021. Mas o que me preocupa é que a gente está vendo no dia a dia que mesmo paciente com caso leve de Covid ou casos confirmados assintomáticos, eles estão ficando com alguns sintomas a longo prazo. Eu tenho pacientes que estão referindo, meses após o Covid de sintomas leves, eles continuam com cansaço, eles têm uma perda importante, né, de memória. E isso vai fazer com que a pessoa tenha uma queda na qualidade de vida nos próximos meses. A preocupação é maior do que com a contaminação em si, mas com os efeitos a longo prazo que mesmo a forma leve da doença pode trazer. E, pelo menos por enquanto, não há tratamento para essa chamada Covid longa. Hábitos de estímulo da memória são os aliados disponíveis do momento. A gente ainda não tem nada muito bem definido, porque embora a gente esteja indo para 3 anos de pandemia, ainda é um tempo muito curto, porque é a longo prazo, é no decorrer dos anos que a gente vai conseguir entender melhor o Covid, entender melhor as sequelas. Sempre que a gente tem um caso de redução de memória, a gente orienta o paciente a trabalhar com a sua memória, aumentando a leitura, fazendo palavras cruzadas, às vezes até acompanhando uma novela ou uma série e forçando a memória para tentar lembrar o que aconteceu nos anteriores, né? Porque a memória, o nosso cérebro, ele tem que ser trabalhado, tem que ser estimulado. Época de festas, de férias, e a gente está sedento por um passeio, pelo encontro com a família, pela viagem para ver os amigos, pela convivência que nos foi limitada ao longo desses anos em função das restrições sanitárias. Mas fica tranquilo, se seguir algumas orientações, dá para aproveitar com segurança. E um spoiler, como a gente falou muito por aqui e continua falando, a vacina no braço segue sendo o maior aliado.
A orientação é que tentem os familiares vacinar o quanto antes as crianças para que elas consigam começar a produzir células de defesa, comecem a produzir anticorpos. Infelizmente, o que a gente está vendo no dia a dia é que mesmo as crianças um pouco maiores que já tinham a vacinação liberada, os pais ficaram com muito medo e ainda não vacinaram. O que a gente sabe? Qual é a melhor forma da gente conseguir evitar o Covid ou, se for ter sintomas leves, né? É com a vacinação. É aumentando o número de pessoas, a proporção da população com vacina. Felizmente já está liberado para as crianças, né? Então, é a gente tentar convencer os pais de que a vacina protege, de que nós não estamos tentando vacinar ninguém para causar malefícios. A gente está tentando aumentar a proteção, tanto da criança quanto do restante da população. Nesse período de festa, a gente mantém a mesma orientação de toda a pandemia. Cuidados, é evitar aglomeração, principalmente em ambientes fechados. Tá? Ambientes abertos já está difícil a gente convencer as pessoas a usar máscara. Ambiente fechado, com muitas pessoas, que a gente não consegue manter aquela orientação de pelo menos 1 metro de distância de cada um, o ideal seria usar máscara e manter as medidas higiênicas, né? Que seria a higienização sempre com álcool gel das mãos, evitar depois de contato físico, de apertar a mão de alguém, a gente coçar o olho, coçar nariz ou boca, evitar o contato direto, tá? Porque isso vai aumentar a chance da gente se contaminar caso a outra pessoa esteja contaminada. Porque a gente tem que lembrar que mesmo que a outra pessoa não tenha nenhum sintoma, ela pode se enquadrar como um paciente com Covid assintomático e que a gente já tem estudo suficiente mostrando que eles também são transmissores do vírus. Antes de correr para o abraço, fica ligado nessa dica bônus. A gente ficou muito tempo sem conseguir ter contato com os amigos, com a família. A gente tem vontade de abraçar, principalmente nós brasileiros que temos essa mania do contato físico, né? Mas a gente tenta cuidar. Por exemplo, se eu tiver com sintomas, se eu tiver com o nariz escorrendo, se eu tiver com tosse, eu evitar esse contato mais próximo, principalmente com pessoas mais idosas, crianças muito jovens, indivíduos que mesmo adultos a gente sabe que se negam a fazer a vacina, ou pessoas que tenham alguma doença que debilite o sistema imune, porque a gente sabe que essas pessoas, se pegarem o Covid, elas têm um risco de ser mais grave.